a mais uma aula aqui de aquecimento da nossa maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas. Eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que vou te mostrar qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Quem estava aqui comigo na aula de manhã, das 7h47, vão me falando aqui. Quem está aqui pela primeira vez, também sejam todas muito bem-vindas. Quem ainda não se inscreveu, lá no link da maratona, 100% online, 100% gratuito, vai lá e se inscreve, porque faltam apenas 7 dias para começar a nossa maratona. Lá eu vou aprofundar todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Nós vamos ter uma comunidade de tirar dúvida, nós vamos ter exercícios práticos, então não perde essa oportunidade, tá bom? Bora lá? Primeira vez, Eliane, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda por aqui. Então, os acordos que eu fiz com as mulheres que estavam aqui hoje de manhã, eu preciso dos coraçõezinhos de vocês que estão aqui do seu lado direito, para eu saber que você está comigo nessa aula, para eu saber que eu posso continuar indo profundo nesses assuntos aqui que eu estou trazendo, tá bom? Segundo acordo, esvaziem a xícara, né? Venham com a xícara vazia para vocês poderem levar realmente algo de bom dessa aula de hoje, beleza? Outra coisa importante, nós vamos ter aulas durante toda essa semana, 3 vezes ao dia. Nossa aula tira dúvida de perguntas e respostas, 7h47 da manhã. Nossa aula com conteúdo, meio-dia 17. E ainda temos mais uma aula hoje, às 20h47, tá bom? E aí eu vou trazendo conteúdos para vocês com começo, meio e fim. Porém, todo esse conteúdo ele é progressivo. Então, é muito importante que você assista a continuidade das minhas aulas para que tudo faça muito mais sentido para você. Beleza? Então, se está combinado para você, está combinado para mim, coloca aí uma xícarazinha para você ver que você está com a xícara vazia, dos seus julgamentos, das suas críticas, das suas verdades absolutas, para que você possa levar algo de bom dessa aula de hoje. Combinado? A aula de hoje é uma das aulas que eu diria que a resposta a essa pergunta valeria R$1 milhão. Paula, depois que eu supero a dor da traição em 4 semanas, eu também consigo esquecer as lembranças? Quem aí trouxe consigo, ou traz consigo até hoje, as lembranças da traição? Conte aqui para mim. Conte aqui para mim, quem traz consigo ainda as lembranças da traição e isso te dói profundamente. Estou em Búzios de férias, não conseguiria acompanhar. Tudo bem, Gil, não tem problema não, tá? Somente na hora do almoço, não tem problema, Gil. Você já é minha aluna, você já tem conhecimento, você já tem método, agora é prática e reflexão. Tá tudo bem, você pode assistir gravado, tá bom? Marília, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olha lá, a Mari disse, eu trago. É muito importante, gente, quando eu falo para vocês que aqui realmente é um ambiente sem julgamento e sem críticas, é justamente para isso, para que a gente possa olhar para a gente mesmo, né? E dizer, olha, isso está acontecendo comigo, isso me dói. Nossa, eu não tinha percebido, mas era exatamente isso que eu estava fazendo. Então, o nosso maior esvaziar a xícara não é em relação ao outro, muitas vezes, mas é em relação a nós mesmos, né? De olhar para nós em outro lugar. Não sai da minha cabeça. É isso aí, boa tarde, maravilhosa. Tudo bem, Ju? Ju até 11 também. Quem aqui já é minha aluna de outras turmas, vão colocando, se identificando com a turma de vocês, tá bom? Para eu saber que são vocês aqui, tá bom? Joia. Então, vamos lá. Vou começar essa aula dizendo assim. Essas lembranças são lembranças que rondam a nossa mente o tempo todo. Vamos ver se faz sentido para vocês. Tem hora que parece que eu estou bem, tem hora que parece que nada mais vai dar certo, nada mais vai funcionar. Tudo que a outra pessoa faz, tudo que o nosso marido faz, os lugares que a gente vai, a gente sempre acaba se lembrando dessa traição. Sim ou não? Até quando, olha só, a nossa mente é tão poderosa, né? Que quando a gente vai em algum lugar, ou lembra de alguma data, algum fato, a gente automaticamente já pensa, será que nessa data também ele estava lá? Será que aquilo que ele me disse, ele não estava com essa pessoa? Então, a nossa mente vai fazendo essa triangulação aí o tempo todo. E é claro que todas as vezes que a nossa mente nos leva para esses lugares de dor, trazemos em nós sentimentos. Aquele sentimento que posso querer ficar calada, não querer falar sobre isso com ninguém, e ficar morrendo, né, de raiva com aquilo dentro de mim. Ou eu posso ir para uma postura muito acusadora na minha relação,
de querer apontar o dedo toda hora, de querer jogar na cara toda hora, de tudo que aquela pessoa fala parece que está mentindo, né? E com isso eu vou trazendo mais brigas para minha relação, mais distanciamento, mais discussões. É ou não é? Verdade demais tudo que você está falando, Paulo. Então, além de ter vivido todo esse processo, é exatamente o processo que a gente sempre fala assim, né? Ai, comigo é diferente. Não, comigo, a minha história, a minha dor é maior que a sua, né? A minha história é diferente. Para fulano funcionou, para mim não vai funcionar. Gente, as dores, a forma como a mente funciona, quando a gente entende como as mentes funcionam, quando a gente entende todo esse processo, o caminho da dor, da traição, é a mesma para muitas de nós. Do mesmo jeito que para superar a dor, também é o mesmo para muitas de nós, tá? Desde que a gente identifique a nossa causa raiz. Então, quando a gente vai para esse lugar das lembranças da traição, quanto mais eu lembro, quanto mais eu penso, gente, vamos só fazer uma consideração aqui. A nossa mente registra tudo por imagens. Então, quanto mais eu lembro, trago aquela imagem para mim. A nossa mente, ela não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Então, quando você fica trazendo essas lembranças da traição para o seu tempo presente agora, a sua mente começa a reviver todo o processo de quando você descobriu, como foi, aonde foi, as mensagens que você ouviu falar, enfim. Quando esse processo acontece, você começa a reviver essas emoções dentro de você. Então, vem todos aqueles sentimentos de dor, mágoa, raiva, frustração. Então, não é só na mente que isso funciona. A mente te leva a reviver esse processo e você começa a sentir como se aquilo estivesse acontecendo de novo naquele exato momento. Sim? Está fazendo sentido isso que eu trouxe para vocês? E mais do que isso, quando a gente não tem esse controle da nossa mente, entender como a nossa mente funciona, o que acontece? Existe o fato que aconteceu da traição, de algo que você viu, do que ele confessou, do que ele te falou, porém, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente esquece e a gente se perde naquilo que a nossa mente cria, com base naquilo que eu vi. Então, olha só, existe um fato, a traição aconteceu. Tudo que eu ouvi do meu marido, tudo que eu vi nas mensagens, enfim, de fato, aconteceu. E isso daqui é 30%, né? Do que acontece na minha mente. 30% é o fato. A minha mente se dá o trabalho de criar os outros 70%. De como foi, aonde foi. Tinha uma aluna minha, gente, na T10, a Tati, só para vocês entenderem o exemplo que eu estou trazendo aqui, do quanto a nossa mente é poderosa quando nós não temos controle sobre ela, tá? Ela é poderosa de qualquer forma, só que eu posso usar isso para algo que me ajude, como eu posso usar também isso de forma inconsciente para algo que me detone. A Tati, ela ficava no pé da cama, com um caderninho, escrevendo, imaginando tudo como tinha sido aquela traição, para mostrar para o marido dela depois, para que ele confirmasse se aquilo era real ou não, se aquilo tinha acontecido ou não. Então, se a gente não se torna maior do que a nossa mente, nesse poder de criação imaginativa, a gente se perde. Só que o que se perde disso? As nossas emoções, porque a gente começa a reviver todo o processo da traição de novo. Está fazendo sentido para vocês? Ó, a Carmen falou aqui, sim, as lembranças me perseguem. Hoje eu jogo tudo na cara, mas ele não quer nem que eu fale. E isso, Carmen, acaba trazendo ainda mais dor, ainda mais insatisfação, ainda mais distanciamento. E como eu expliquei na nossa aula hoje da manhã, quanto mais distanciamento, mais esfriamento da relação, mais enfriamento emocional, né? As brigas, as discussões, as mágoas, as dores, em todo o relacionamento. Anotadeira de plantão, que tem aqui um caderninho na mão do que eu estou falando. Todas as vezes que tiver um distanciamento, existe um espaço. E nesse espaço, qualquer coisa pode entrar, inclusive uma nova traição. Tá bom? E muitas do que eu estou vendo aqui, que parece que isso está sendo um movimento por não curar a dor da traição, né, por não superar essa dor, essas traições se repetem e nessa repetição está vindo com uma carga ainda muito pesada, muito
muito mais pesada do que a primeira traição, por exemplo, que é a vinda de um filho dessa traição. E isso é muito dolorido, gente. Não só para a mulher que vive essa traição no casamento, como também pela vinda dessa criança, tá? Tudo bem aí, gente? Posso seguir? Falaram aqui que travou. Me falem aí, por favor, se eu posso seguir. Por favor. E detalhe, né, gente? Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, essa dor, só quem vive sabe. E se você está passando por isso agora, você vai entender o que eu estou te dizendo. Essa dor da traição é tão esmagadora que parece ser uma pedra de paralelepípedo, mas é daquelas gigantes, assim, contra o peito. Que falta o ar. É uma pressão que você sente que não é só do corpo. É uma dor que ela te tira o ar físico, mas ela também é como se aquela pedra dessa dor, né, te sufocasse tanto que você sente na alma. A alma dói, não é? Porque além da dor que a gente fala, dor emocional, da frustração e tudo mais, muitas de nós aqui podemos ir também para uma dor física, né? Então, tem mulheres que começam a sentir dores no ombro por carregar um peso como esse. Mulheres que começam a ter outras doenças, como infecção de urina, candidíase, miomas e tantas outras coisas. Mas, além de tudo isso, existe essa dor, que é a dor da alma. Que é a dor onde eu não me vejo mais. É a dor onde eu não vejo mais sentido na vida. É a dor onde eu me olho e não me vejo mais nesse lugar. Eu não me vejo mais sendo feliz. Eu não me vejo mais nesse casamento ou em qualquer outro. Por quê? Porque eu entendo que nada mais do que como foi antigamente vai voltar a ser como é. Faz sentido isso para vocês? A Luciana que chegou aqui agora. Sim, gente, vamos dar os coraçõezinhos aí para eu saber. E tudo isso aflora, ainda mais, quando eu confiava 100% nesse marido. Eu nunca poderia esperar que ele pudesse fazer isso comigo. Essa dor é uma dor raiunda, né? Aquela que você, não, ele poderia fazer qualquer outra coisa, esperaria qualquer outra coisa dele, menos a traição. Aconteceu com alguém aí? Me conte isso. Se você confiava 100% no seu marido, você jamais esperava passar por uma traição depois de mais de 10, 15, 20, 30 anos de casamento. Aconteceu com você? Ou você está se afundando ainda mais na dor porque você chegou a falar com a terceira pessoa. Você deu abertura, você viu mensagens, você brigou com essa pessoa, você está trazendo todas essas imagens com os detalhes da traição, porque a curiosidade é do ego. Né? A curiosidade do ego, eu quero saber mais, eu quero saber quem é, aonde é, como foi, né? E aí você pode estar indo para esse lugar. Pode ser que você é essa mulher que aquele marido falava assim, não, imagina, coisa da sua cabeça, você está ficando louca, né? E até você foi procurando essas provas, né? E acabou colocando ele contra a parede e teve essa descoberta da boca dele, e isso foi muito dolorido para você. Ou essa não foi a sua primeira traição. Na primeira, ele pediu perdão, você perdoou, acreditou que seria isso, que você daria um jeito agora de reconstruir esse casamento sozinho, que vocês acabaram não precisando de ajuda, não pedindo ajuda, ou achando que não precisava de ajuda, e aí o que aconteceu? Tudo se repetiu. E agora você descobriu uma nova traição, até mesmo um filho fora do casamento, e parece que agora a dor é muito maior do que a primeira, né? E essas dores vão se acumulando dentro de nós. E aqui eu tenho um alerta, inclusive para você, que pegou só algumas mensagens no celular. A Silvana, eu acho que está aqui agora, porque o fuso horário lá dos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso, mas acho que ela está aqui com a gente. E ela disse exatamente isso. Ela, quando viu as mensagens e sentiu aquela traição emocional, ela já procurou ajuda. Antes que uma traição física pudesse acontecer. Então, mulher, se você está aqui, viu ali algumas mensagens só, perdoou, mas continuou vendo essas mensagens e acha que está tudo bem, não está. Tá bom? Presta atenção no que eu estou te falando. Não está tudo bem. Essas são as fases de uma traição sexual. Então, se você pegou mensagens no celular, ele te ama de louco, você acha que está tudo bem? Não está.
E se vocês acham que vão conseguir fazer essas mudanças sozinhos por conta própria, não vão. Tá bom? Tudo bem? Posso seguir? Cadê os coraçõezinhos de vocês? 37 anos de casado, descobri em outubro. Como a Estela falou. Eu não consigo confiar, exatamente. No meu caso, teve filhos e ainda criei. 19 anos, eu peguei as mensagens, confiava 100% nele, mas não estava nada bem o nosso relacionamento, estava doente. Exatamente, Sil, a sua teimosia, que eu estou falando para vocês do exemplo. Hoje ela tem essa consciência, mas quando ela veio para a jornada, ela também acreditava que a mudança tinha que vir só dele, porque foi ele quem traiu, né? Ele que estava fazendo esses movimentos. 13 anos e peguei as mensagens. Então, se você pegou essas mensagens e acha que está tudo bem, que vai conseguir dar conta sozinha, estou te falando, não vai. Não vai, porque a dor da traição são dores profundas, do qual a gente não dá conta de ir sozinho, tá? Há 12 anos a traição, eu não consigo mais confiar. Então, só para vocês lembrarem, a nossa semana de aquecimento está começando hoje. E a cada aula eu vou trazer um tema diferente. Hoje a gente vai falar das lembranças. Se eu não me engano, hoje à noite a gente vai falar sobre a insegurança, tá? Sobre a desconfiança. Se eu não me engano, é hoje à noite. Mas todos os dias nós vamos ter temas para essas aulas. Insegurança, desconfiança, mentira, filhos fora do casamento, divórcio, restauração, o que mais? Diálogo, como reconstruir esse casamento. Então, a cada aula nós vamos ter um tema. Por quê? Não acha que você vindo aqui, você vai conseguir resolver 20, 30 anos do seu casamento, 8, 10, um mês, 6 meses de dor vivendo dessa traição numa aula. Desculpa. Eu sou mentora de mulheres, ainda não consegui ser mágica, maga de Calcutá, ainda não consegui, tá? Então, eu preciso que vocês acompanhem todo o conteúdo, porque a aula de hoje de manhã, mulheres ali já tiveram sua virada de chave. Na aula de hoje, com certeza, muitas mulheres já vão ter a sua virada de chave. A da noite, mais viradas de chave. Só para vocês entenderem que esse conteúdo precisa ser progressivo. E tudo isso que eu estou fazendo aqui para vocês é para que vocês estejam prontas para chegar lá na nossa maratona, Superador da Traição em 4 semanas, que vai começar na próxima segunda-feira, dia 23, muito mais desvendada, de forma que você consiga realmente aproveitar todo o conteúdo profundo que eu trago para vocês lá nessa maratona 100% online gratuita. Quem ainda não está participando, é só ir lá no link da bio, lá no meu perfil, clicar e participar. É 100% online, 100% gratuito. Lá, essas aulas não vão ser abertas assim, tá, gente? Só quem estiver lá dentro do grupo do WhatsApp vai receber o link das aulas fechadas. Lá dentro nós vamos ter comunidade tira dúvidas, exercícios práticos. Então, se você está aqui e está passando por essa dor, de tudo isso que eu estou te dizendo, e quer superar a dor da traição, e diz para você que essa é a sua meta para 2023, superar essa dor e viver em paz, viver feliz, seja nesse casamento ou fora dessa relação, vai lá e se inscreve, que é 100% online gratuito, e eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho de solução para superar essa dor. Bom? Por mais que você diga que é difícil, por mais que você diga que já tentou de tudo, por mais que você ache que não vale a pena tentar, você só fala isso porque você ainda não sabe qual é o caminho. Teve uma mulher que me escreveu nas redes sociais, foi hoje que eu respondi, ou ontem, não me lembro. E ela falava assim, Paula, falando do jeito que você fala, parece muito simples. Eu preciso te dizer que não é simples. Não é fácil, gente. Mas você consegue quando é possível. Quando você encontra um caminho de solução. Então, como as mulheres falam aqui, ó, Paula, mas é muito difícil superar a dor da traição. Paula, já tentei de tudo, é muito difícil. Tudo se torna difícil quando a gente não sabe fazer, quando a gente não aprende o caminho. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Lá no bebezinho, quando vocês eram bebezinho, não era difícil andar, caminhar, e hoje vocês já correm, pulam de bobby jump, etc e tal. Naquela época era muito difícil. Era muito difícil ir para o primeiro dia da escolinha. Era muito difícil o primeiro emprego. Era muito difícil a sua primeira vez sexual. Tudo foi muito difícil. Por quê? Porque você não sabia. Então, quando você aprende o caminho, quando você tem método, quando você tem prática, quando você tem repetição, aquilo que parecia impossível começa a se tornar mais fácil. Tá bom?
Quanto tempo? Olha, eu precisei, eu já tinha aí, vocês vão entender toda a minha história, que eu gravo para vocês lá dentro da maratona, então vocês vão ter acesso a tudo isso lá dentro. Mas só para antecipar, eu já tinha ido buscar terapias tradicionais. E aquilo para mim não estava funcionando. Eu sentia que eu precisava de alguma coisa mais rápida. Porque se tem uma coisa, gente, que dói muito na traição, eu acredito que vocês vão concordar comigo, são as perguntas sem respostas. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu no meu casamento? Por que que ele fez isso comigo? Então, essas respostas sem perguntas, essas perguntas sem respostas, eu não tinha. O meu marido não conseguia me suprir dessas respostas. E as terapias tradicionais também não. Então, foi quando eu comecei a entrar em todo o processo meu de autoconhecimento, de desenvolvimento, de formações. A gente passava dia e noite estudando todas essas áreas que eu compilei para vocês em 4 semanas, de tudo aquilo que deu muito certo. Então, toda a parte que envolve o nosso corpo, que eu vou falar um pouquinho nessa aula, a nossa mente, de como a nossa mente funciona, os nossos sistemas familiares, as predisposições, os scripts que a gente repete, assim como a nossa energia de base. Quando eu estou fora da minha energia de base, eu também acabo criando esses espaços. Então, eu tive que fazer todos esses movimentos por tentativa e erro, comigo, sozinho. Então, o risco que eu passei foi muito grande. E quando eu entendi isso, eu vi que ninguém, nenhuma terapia tradicional conseguiu me trazer as respostas que eu precisava. Eu sempre falo, Carol, que eu sempre fui a pessoa dos porquês. Então, eu me lembro que na época da faculdade, mas por que isso? Eu não entendi. Eu era chamada na faculdade como a menina do PROCON. Porque muitas coisas eu não concordava. Aquilo para mim não estava certo. Eu precisava entender o porquê daquilo para conseguir fazer aquilo da forma como eu deveria. Então, as terapias tradicionais não conseguiram me trazer as respostas que eu tanto buscava. Então, em todas essas formações, gente, eu tenho todas as formações que vocês podem pensar, imaginar, mas não cabe aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Eu peguei tudo isso e compilei tudo isso em 4 semanas. Só para vocês entenderem, a mentoria minha fechada em 4 semanas, que são os 4 pilares, elas são tão intensas, um mês, cronologicamente, mas parece que você está comigo há 6 meses. Porque a nossa troca é tão grande, tão constante, tão intenso, né? E isso eu nunca tinha conseguido em terapia nenhuma. Então, quando a gente precisa, quando a gente não tem essas respostas, esses porquês, a gente se sente muito perdida. E tudo parece ser muito difícil. Quando a gente começa a dar as respostas para os nossos porquês, o nosso processo mental é outro. A gente começa a olhar para a traição, a gente começa a lidar com a traição, com os comportamentos, com as lembranças, de um outro lugar, de uma outra forma. A Carmen falou, eu fiz terapia, mas não adiantou nada. Mais alguém aqui já tentou outro tipo de terapia? É muito sofrido. Exatamente. Também faço essas perguntas. É isso aí. É isso aí, gente. Então, só para vocês entenderem esse movimento aqui. E, diante de tudo isso, se eu não olho para isso, eu não saio desse lugar, prestem atenção. Vocês vão viver um pesadelo. Vocês não vão viver um relacionamento de casal. Vocês não vão viver um casamento saudável. Vocês podem viver qualquer outra coisa, menos um relacionamento saudável. Com certeza, o seu relacionamento vai estar muito parecido com um pesadelo. Tem muitas mulheres, Elaine, que vieram para mim da terapia tradicional, né, que já estão fazendo a terapia tradicional, mas conseguiram na jornada as suas respostas rápidas. E quando voltaram para a terapia, para ter alta, né, de psiquiatras, medicações e tudo mais, inclusive muitas delas conseguiram antecipar a sua liberação das medicações justamente pela compreensão que a jornada traz de uma forma tão rápida e tão eficaz, tá? Não tem jeito da terapia fora, acho que as trocas de experiências são muito mais produtivas. É muito interessante a sua questão, Ana, pelo seguinte, quando a gente está com outras mulheres, que é uma coisa que eu prezo muito aqui dentro da jornada nossa de relacionamentos, é que a troca vivencial de uma mulher com outra mulher, da dor, da experiência, da descoberta, né, ela acaba se tornando muito rica. Porque você vê uma mulher colocando uma superação que ela teve no grupo, a outra fala, nossa, eu não tinha pensado nisso.
Então, mesmo que aquela não tenha sido a sua questão, você também se abastece daquilo. E com isso, todos nós crescemos de uma forma, ó, é muito rápido. É muito rápido. Eu sei que para você que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, que chegou aqui no meu perfil pela primeira vez, deve estar achando que superar a dor da traição já é difícil. Em 4 semanas é é quase impossível. E não é. Quando a gente tem conhecimento prático e reflexão. Tá bom? E aí vamos seguir, gente. O que eu trouxe aqui para vocês? Ah, eu vou tocar num assunto profundo, mas vocês vão perceber que todas as minhas aulas são provocativas, justamente para te tirar desse estado de inércia. Porque se tem uma coisa que a traição faz com a gente, é nos colocar num lugar sem movimento. A gente só fica com essa vontade, com essa necessidade de querer que tudo volte a ser como era antes. E esse é o processo errado, tá? E por não conseguir fazer isso, eu fico estagnada. Então, o que eu preciso te dizer aqui é, se você veio para a minha aula buscando uma pílula mágica, né, para esses 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, teve mulheres que já vivenciaram essa dor dentro de si, sem se curar, por mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Gente, isso é muito dolorido. Vocês já imaginaram uma mulher vivendo 12 anos com a dor da traição dentro de si? É muito, é muita dor, é muita dor. E é claro que tudo vem por empilhamento, né? Então, as dores, as doenças. Tiveram mulheres, gente, que chegaram para mim na jornada, ela já tinha tido a oportunidade de entrar na jornada há 1 ano atrás. E ela não entrou, a Giga Tenor. 1 ano depois, ela falou assim, Paula, é minha última cartada, não sei mais o que fazer, não tenho mais o que fazer. E ela teve o diagnóstico de ter que tirar tudo. Ela teve que tirar o útero, ela teve que tirar os ovários. E todos esses miomas começaram depois que ela descobriu a traição, depois que ela descobriu os filhos fora do casamento. Então, a gente só precisa lembrar que essas dores físicas são dores empedradas, né? Os miomas, todas essas doenças são as dores que ficam empedradas dentro de nós. Então, se a gente não cura, se a gente não olha, se a gente não tira isso de dentro de nós, a gente vai pagar o preço, tá? Tem 1 ano que descobri isso tudo, quero ver os dois pagarem pelo que fez. Olha, Andressa, eu falaria para você o seguinte, o olhar da jornada não é para o outro, é para você. Eu acredito numa lei maior, tá? Eu acredito, independente de religião, porque a jornada abraça todas as religiões, eu acredito numa lei maior, da ação e da reação. Quando vocês, na jornada, no terceiro pilar, a gente trabalha muito a questão do sistema de família. Então, a gente já entende quais são as consequências daquilo que a gente faz para as outras pessoas, daquilo que a gente faz com a gente mesmo, tá? Então, você não precisa continuar emitindo raiva, ódio, porque tudo isso volta para você. O seu olhar agora precisa ser para você. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Eu tenho certeza que depois de 10, 20, 15, 30 anos de casamento, a gente acabou se perdendo em algum lugar. A jornada, a maratona que eu vou aprofundar lá com vocês começam a entender, no primeiro pilar da jornada, na primeira semana, você já começa a entender aonde foi que eu me perdi. Porque o outro é com quem eu decido viver um relacionamento. Mas isso não me define, ok? Quando eu faço essa jornada de autoconhecimento, eu começo a olhar para mim. Aonde foi que eu também me perdi? Teve uma aluna minha, que ela dizia assim depois da separação, Paulo, um dia, no final de semana, que o meu filho foi ficar com o pai, eu sentei na sala para assistir Netflix e eu não sabia mais que tipo de filme eu gostava. Porque eu só assistia os filmes que meu marido gostava e que o meu filho gostava. E aí eu me deparei com isso e vi o quanto eu me perdi de mim mesma, tá? Então, todo esse processo, gente, se você vai querer restaurar o seu casamento de uma forma diferente, se você vai tomar a coragem, a decisão, sem culpa, para sair desse casamento depois da traição, tá tudo bem. Essa decisão é sua. A única coisa que eu te digo é, você precisa superar essa dor primeiro. Porque assim, a dor da traição é como se fosse aquelas bolas de escravo, sabe? Que você vai carregando, arrastando. Então, se você decide ficar nesse casamento, você arrasta. Se você decide sair desse casamento e ir para uma outra relação, você arrasta.
Se você decide sair desse casamento e ficar sozinha, essa bola de ferro continua amarrada no seu corpo, tá bom? A gente não sabe mais quem nós somos. Exatamente, Gabi. Exatamente isso. E vocês vão precisar de ajuda para sair desse lugar. Porque a gente não dá conta de fazer isso sozinho, gente. Não dá conta de fazer isso sozinho. Até profissionais de ajuda precisam de ajuda de outros profissionais. Por que a gente, que não trabalha com terapias e tudo mais, acha que vai conseguir sair dessa dor sozinho? Eu tenho uma resposta, pelo menos eu tenho uma sugestão. Porque a gente não tem a noção da profundidade do trauma que uma traição traz para a vida de uma mulher. A traição ferra com a vida de uma mulher. A traição ferra com a autoestima de uma mulher. A traição ferra com a autoconfiança dessa mulher. E a gente, principalmente as mulheres que estão ouvindo, que são as mulheres guerreiras, as mulheres heroínas, que por causa da sua história sempre tiveram que conseguir as coisas sozinhas, tentar tudo por si mesmos, né? Tudo que ela conseguiu na vida foi graças ao esforço dela na vida. Essa mulher, quando chega na hora da traição, ela também acha que ela vai dar conta sozinha, assim como ela deu conta de conseguir uma casa, um carro, um emprego e tudo mais que ela conseguiu nessa vida. Com a traição, não funciona assim. E se você continuar indo para esse caminho, o caminho mais rápido que você está fazendo é adoecer. Você está se matando, morrendo, todos os dias, um pouquinho por dentro. Se você também tiver esse pensamento, tá? A gente não dá conta dessas emoções sozinha, Rosângela. Não mesmo. O que é que está escrito aqui no Facebook? Peraí. Tá. Superamos por um mês. Daí ele voltou, prometeu que não ia fazer mais. Olha o celular dele, escondido, e tá lá, filmes pornôs. E ele fala que é vírus. Olha só, a gente fala muito aqui dentro, porque aqui dentro da jornada não tem julgamento, não tem crítica, e eu explico muito seriamente, logo na nossa primeira aula ao vivo, né, do primeiro pilar da jornada Lógica dos Relacionamentos, por que a necessidade da pornografia? Tá? Porque existe um porquê para isso. Eu falo assim, a minha mentoria de 4 semanas, mais do que ser uma experiência, um conhecimento para a vida, ela responde os porquês de uma vida inteira. Principalmente da pornografia, tá? Tem coisas, gente, que eu não consigo falar em aula aberta, porque eu preciso de base, de um conhecimento mínimo para a gente entrar em assuntos mais profundos. E é isso que eu quero trazer aqui com vocês, com essas aulas progressivas, tá bom? A gente adoece mesmo, emagreci 16 quilos. Tem gente que emagrece, tem gente que engorda, tem gente que começa a ter processo de labirintite. Eu tive mulheres que tiveram desenvolvido doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, né? Psoríase. Tive mulheres que tinham aquela tireoide, com nome japonês lá, gente, como é que chama? Me ajudem aí. Então, assim, independente, né? O nosso corpo, ele vai desenvolvendo, e as doenças nada mais são do que mensagens para nos dizer que aquilo que estava no nosso campo mental, que não está conseguindo ser resolvido, está vindo para o corpo físico, como um alerta maior para que você olhe para tudo isso que está te acontecendo. Obrigada, Hashimoto. Isso aí. Tudo, obrigada. Eu tive uma aluna, ela vai trazer um depoimento para vocês verem que os médicos não conseguiam descobrir, porque mesmo com medicação, a tireoide dela não conseguia ficar regulada, tá? Eu engordei 5 quilos, tive pressão alta, até hoje passo com psiquiatra. E sabe, Érica, vê se faz sentido para você, mas a pressão alta traz uma mensagem muito importante de que você é uma mulher muito cuidadora, que gosta, né, que tem consigo na sua alma o espírito de cuidar de todo mundo. A pressão alta traz muito essa mensagem para nós. E aí, gente, quanto mais tempo a gente ficar nesse lugar, tentando fazer tudo isso sozinho, mais tempo a gente vai se perder, tá? Mais tempo a gente vai adoecer. Eu engordei 13 quilos, olha lá, abençoada, agora vou ter que ir ao médico. Pois é. E o médico, gente, gravem isso que eu vou dizer para vocês durante toda a nossa semana de aquecimento, durante toda a maratona, durante toda a jornada, só para vocês entenderem o caminho que a gente vai viver aqui. Nós vamos viver 7 dias de aquecimento, para vocês chegarem na maratona segunda-feira que vem, as nossas aulas fechadas de aprofundamento,
muito mais desvendado. A gente vai passar por mais 7 dias de maratona, ok? E ao final dessa maratona, eu vou explicar para vocês, para quem quiser acelerar o seu processo, e vir comigo para a Jornada Lógica do Relacionamento, que é a mentoria de 4 semanas. Mas isso é uma opção sua de querer acelerar ou não. Todo o conhecimento, toda a base que eu tenho, eu vou entregar, eu vou fazer os meus 50% aqui, meus 150%. Quem é minha aluna sabe do que eu estou dizendo aqui. E eu tenho certeza que durante essa semana de online, de gratuito, você vai conseguir ter micro transformações muito importantes na sua vida. Tá bom? Olha lá, me trato até hoje com psiquiatria. E como isso é dolorido, né, gente? Porque a medicação, ela vem como uma ajuda, ela vem como um suporte por um tempo, por um momento. Mas você precisa sair desse lugar, né? E isso, gente, eu sempre falo, né? Que ninguém nos cura. Ninguém nos cura. Nós nos curamos. A medicina, existe um combo aqui dentro da jornada que nós falamos, que é a nossa fé, a terapia e a medicina. Esses três pilares são de extrema importância para que a gente possa ser adultos saudáveis nessa vida, inclusive dentro das nossas relações, inclusive pais saudáveis. Vou trazer uma aula aqui falando para vocês sobre a consequência dessa traição, inclusive nos nossos filhos, tá bom? E como a gente pode diminuir esse impacto de dor na vida dos nossos filhos. Tudo bem até aqui? Joia, estou adorando esses coraçõezinhos aqui, então eu vou continuar indo para o fim. 90% das mulheres que entraram para a jornada lógica dos relacionamentos, para dentro da minha mentoria, vinham com a ideia de que superar a dor da traição era esquecer as lembranças dessa traição. E aí, qual é o aprendizado, o conhecimento que eu quero trazer para você hoje? Que eu passo para as minhas mulheres, eu vou falar, para as mulheres que vivenciam a jornada, que estão aí espalhadas por todo o Brasil, mulheres no mundo inteiro. Quando a gente busca esquecer a dor da traição, me mostra que você está vivendo uma dor infantil. Assim, quando você era pequenininha e não queria olhar para o bicho-papão. Alguém aí já vivenciou isso quando era mais nova, quando era pequenininha? Ia dormir no quarto sozinho, ouvia um barulho, né? Ou assistiu algum filme de terror. E aí cobria a cabeça com o lençol assim, com medo de ver alguma coisa. É a mesma coisa quando a gente, na vida adulta, vai para esse lugar de querer esquecer a dor da traição. É como se a gente não quisesse ver, é como se a gente não quisesse enfrentar, porque isso acaba se tornando mais fácil. Porque eu não tenho outros recursos, eu não tenho outras ferramentas. Então, o que eu entendo dentro de mim? Que a única forma que eu consigo arrancar essa dor de mim é esquecendo. E não é assim que funciona. Ninguém vai esquecer a dor da traição. Ninguém vai conseguir esquecer a traição. Por quê? A menos que você tenha uma questão biológica, de amnésia, de Alzheimer. Se não for por isso, mulher, você jamais vai esquecer essa traição. Essas lembranças, elas vão continuar aí. Porém, contudo, todavia, quando você se abstém de conhecimento, quando a sua consciência se expande para tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês durante toda essa jornada, durante toda essa maratona, o que acontece? Essas lembranças, né? Essas lembranças dentro de nós perdem força. É diferente. Não é que ela some, ela desaparece. Ela perde força. Quando você está nesse lugar que você ainda não conseguiu superar a dor da traição, essa dor se torna muito maior do que você. Ela te controla, controla os seus pensamentos. Lembra o começo da nossa aula? Ela controla os seus pensamentos. Tem hora que você acha que consegue dar conta e logo em seguida você vê que não dá conta, né? Os pensamentos não saem da sua cabeça, sentimentos, sensações, enfim. Então, tudo isso por quê? Porque essa dor é maior do que você. Você está nesse lugar onde essa dor é maior do que você, ok? Quando você supera a dor da traição através dessa jornada de autoconhecimento, o processo é o inverso. Essas lembranças continuam, porque você não vai esquecer, né? A menos que seja por uma amnésia, por um Alzheimer, você não vai esquecer. Porém, você se torna muito maior do que essa dor. Você olha para ela, porém ela não tem mais domínio sobre você.
ela não tem mais controle sobre os seus pensamentos, ela não tem mais controle sobre os seus sentimentos, ela não tem mais controle sobre as suas decisões, ela não tem mais controle sobre o seu futuro, ela não tem controle mais sobre o seu casamento. Quem vai para o controle da sua vida é você, tá bom? Faz sentido isso? Essa é a postura da mulher adulta, aqui dentro da jornada lógica dos relacionamentos. Então, se você está me acompanhando aqui durante toda essa semana de aquecimento, se você vai viver comigo essa maratona gratuita do dia 23 ao dia 29 de janeiro, se você vai tomar uma decisão para ser minha aluna na mentoria fechada depois que essa maratona acabar, você precisa saber que o que você vai viver comigo é isso. É você estar nesse lugar de olhar para essa dor e essa dor não te controlar mais. É você estar no controle da sua própria vida. Faz sentido isso para vocês? Sim? Esse é o processo, tá? Como, Paula? Como é que eu faço isso? Conhecimento, prática e repetição. É assim que a gente faz esse processo, tá bom? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês durante todas essas aulas, o caminho de solução, ok? Eu vou falar sobre a ansiedade, vocês vão entender por que vocês estão com ansiedade. Peraí. Né? Aí tinha uma mulher que me perguntou assim, Paulo, depois que eu superar a dor da traição, eu vou conseguir esquecer essas lembranças? Eu acredito que eu consegui responder isso, né? Você não esquece, você se torna maior do que a dor, tá? Até eu me lembro que teve uma campanha que a gente fez de um curso, né, da jornada, que era uma mulher com a traição na palma da mão. Então, aquilo que era muito grande na vida dela, que controlava tudo, depois de superar a dor da traição, ela se torna bem pequenininha. E aí você escolhe, né? Superar essa dor, se tornar maior que essa dor, um casamento muito melhor do que você vivia antes, ou não. Eu decido sair desse casamento, fazer agora a separação de forma correta, para que eu possa viver uma nova relação saudável agora, porque antes eu não sabia de uma nova relação. Tudo bem, então, comigo? Sim? É insuportável mesmo. Sim, faz muito sentido, beleza. Então, vou seguir. Eu trouxe aqui 3 coisas que no nosso primeiro dia você precisa saber e precisa começar a fazer a partir de hoje, durante toda essa nossa jornada, para te auxiliar nesse processo de superar a dor da traição. Para você chegar lá na nossa maratona, ó, muito mais desvendado, para você dar o seu próximo passo, entrar para a jornada e já ter sua virada de chave lá na primeira, segunda semana, tá? Que é o quê? A primeira é a seguinte: evite os detalhes da traição. Mulheres que estão aqui de plantão me ouvindo, parem de ficar querendo saber detalhes da traição. Quem era, como era, se tinha cabelo curto, cabelo comprido, como era o sexo, como era isso, onde é que ele pegava, onde é que ele buscava. Parem de buscar fazer isso. Parem de querer entrar em contato com a terceira pessoa e querer saber dela, o que foi que aconteceu. Sabe por quê? A terceira pessoa não é tua amiga, amor. Não é. Quanto mais fogo no parquinho ela puder colocar, ela vai colocar. Para você colocar o teu marido para fora de casa e ele tá uma isca fácil. Então, o que eu estou te falando? Pare de buscar os detalhes dessa traição. Quando você vem comigo para minha mentoria fechada, no primeiro e no quarto pilar, nós passamos por esse processo de limpeza desses filtros da nossa mente. Quanto mais detalhes você busca, mais processo de filtro você vai ter que fazer. E isso torna o seu processo de superar a dor da traição mais desafiador, maior. Faz sentido isso? Então, o que a gente precisa entender? A traição aconteceu na minha vida. É um fato, ponto, não vou mudar isso. O que o meu marido tem para me dizer sobre isso? Por que ele fez isso? Eu quero saber do meu marido. O que ele fez com a outra pessoa, para aí. Porque isso vai dificultar muito o seu processo, né? De limpeza desses filtros, quando você realmente estiver disposto a superar a traição, tá? Não façam isso. Por que você tem ó, a Suzy falou assim, eu fico querendo saber tudo, o porquê a gente faz isso, porque a nossa mente é curiosa. E quem é curioso? Quem é curioso dentro de nós? O nosso ego. Por quê? Porque a gente quer comparar. E essa comparação nos detona.
detona a autoestima, detona a autoconfiança. Então, quando você vier comigo para a mentoria e aí você tiver que fazer a limpeza desses filtros, aquelas mulheres que viram menos vão conseguir se virar, ó, virar a chave muito mais rápido, tá? É isso, gente. Isso deixa a gente diminuída mesmo. Eu também quero saber tudo. Então, parem com isso agora. Esse é o primeiro movimento. Fique com o fato. Vamos lidar com o fato. A traição aconteceu com marido. Por que você fez isso? O que te levou a fazer isso? Escute. Ponto. E agora a gente vai aprender a lidar com como eu devo lidar com isso daqui para frente. Tá bom? Beleza? Segunda coisa que eu trago aqui para vocês. Cuidem do seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente passa pela dor da traição, percebam que tudo que vocês me disseram aqui, me trouxeram aqui na aula de hoje, está na mente, está nas lembranças. Então, quando eu esqueço do meu corpo, eu só fico na mente. Então, quantas mulheres aqui pararam de fazer suas atividades físicas, pararam de se cuidar, pararam, inclusive, de trabalhar, porque essa dor da traição, ela é tão eu não tenho uma palavra para dizer o que eu quero explicar. Ele é tão pegajosa, tão grudenta, né? Porque a gente não consegue desempenhar as nossas outras identidades na vida. A gente acaba se tornando uma péssima mãe, porque a gente já não tem mais paciência, porque a gente só está buscando solução de como superar a nossa própria dor. O nosso trabalho, a nossa mente está totalmente desconexa, né? Está totalmente ali avoada. Eu não consigo mais efetuar o meu trabalho, porque todo momento a minha mente me leva para a traição, tá? Então, um dos movimentos que eu já começo a fazer, inclusive a gente faz isso de forma prática, né, passo a passo, dentro da mentoria, logo na primeira semana, que é a gente acordar do nosso corpo novamente, através das atividades físicas, através da alimentação. Então, mulher, já começa a fazer uma mudança no seu corpo e no seu ambiente. Vá lá no seu guarda-roupa, tira tudo que não presta, já começa a fazer a mudança aí onde você está agora. Assista as minhas aulas e já comece a fazer essas mudanças aí onde você está. Por quê? Porque tudo como está do meu lado externo é o reflexo daquilo que vive em mim internamente, tá? Então, se fora de mim está uma bagunça, muitas pessoas, quando elas estão nesse processo depressivo, até a luz do sol, elas evitam. É tudo com cortina, janela fechada, as portas fechadas, não tem cor, não tem vida. Então, o primeiro movimento que a gente precisa fazer, você precisa ver essa mudança externa acontecendo, para entender que essa mudança interna também está acontecendo ao mesmo tempo. A gente usa isso como âncora para nos ajudar a fazer esse processo mais rápido, tá? Então, não pode, ó, só me arrumo quando é para sair com meu marido. Não faça isso, Tayane. É como se você fizesse isso para ele, por ele. Não! Faça isso por você. Até hoje a Manu fala assim pra mim, às vezes eu me arrumo, né? Às vezes não, sempre, né? Na maioria das vezes. E, gente, uma coisa básica, tá? Uma coisa básica. Eu me arrumo para ir no mercado. A Manu fala assim, minha filha de 9 anos. Ô, mãe, eu só tô indo no mercado. Eu falei, tá bom, tá tudo bem, mas e aí? E daí? Eu tenho que fazer isso por mim, eu tenho que viver bem comigo mesmo. É tão interessante, gente, que quando a gente supera a dor, né, e a gente está no nosso melhor lugar, quando a gente está vivendo o nosso melhor momento, quando a gente transforma essa dor em força, é muito interessante que as pessoas à nossa volta percebem isso. Talvez você vai perceber isso aí também. Eu tenho o costume muito de usar cores muito vibrantes, ó, porque é o que eu gosto. Então, eu vou na manicure, já sei, um rosa, um roxo, um neon, entendem? Por quê? Porque aquilo que está fora de nós reflete aquilo que está dentro de nós. Se você está passando por um processo depressivo, vai ser muito difícil colocar uma roupa neon, né? Vai ser muito difícil você usar um decote maior. Por quê? Porque você não está nesse lugar de força. Então, todo esse processo de autoconhecimento da jornada é para te levar para esse lugar. E isso é uma coisa que a gente preza muito. Lá na mentoria fechada, no nosso primeiro pilar, a gente começa a fazer isso todas nós juntas. E as mudanças, gente, são incríveis, incríveis. Uma mulher ajuda a outra mulher e a gente vai crescendo nesse movimento. Ah lá, a Gilmara T11. Pois hoje eu me marquei até para ficar em casa lavando o quintal. Coloquei linha de gel, linha de gel, penso mais em mim. Exatamente. Quantas mulheres aqui dentro da jornada passaram a fazer ensaios sensuais?
mulheres que não estavam no seu corpo ideal, não estavam no seu peso ideal, mas isso é tão gratificante para a gente. Eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão do que eu estou querendo dizer, mas quando você está nesse lugar de força, quando você supera a dor da traição, além de você olhar dessa dor, desse lugar aqui, porque você se torna muito maior, gente, não importa se eu estou no meu peso ideal, se não estou, não importa se eu tinha sabe, essas coisas se tornam muito pequenas, porque a gente está bem onde a gente está, com quem a gente está, com a roupa que a gente está, e está tudo bem. E as pessoas começam a ver a sua beleza, além da maquiagem, do salto alto, entende? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha lá, Gabi T10. Inclusive, outro dia eu vi aquela sua foto que você postou lá no grupo, Gabi. A Gabi tá linda, uma foto sensual que ela tirou, né? Que ela fez um ensaio fotográfico. Aquela foto preta e branca que você postou, igual da Paola Oliveira, sabe? Gente, isso é se amar, sabe? Eu só posso amar o outro quando eu me amo primeiro, quando eu tô nesse lugar de me colocar em primeiro lugar. E eu sei que para você que está vivendo essa dor agora, talvez seja muito difícil ainda entender isso, mas se abra, se esvazie, né? De tudo aquilo que você está tentando até agora, para me ouvir, né? Para que você possa fazer um caminho um pouquinho diferente do que você tentou até agora. Porque se o que você está tentando não está te trazendo o resultado que você tanto queria, então para me ouvir para fazer um pouquinho diferente, tá? Então, quem tiver coragem aí de já começar a fazer, pode ser a limpeza da gavetinha, sabe aquela gavetinha de bagunça, do guarda-roupa, de tirar as roupas que não usa mais, de voltar a fazer uma caminhada, né? De abrir as cortinas, de trocar os móveis, vai lá, faz e me marca que eu vou repostar, tá bom? Já me arrumava antes também. Agora me arrumo melhor ainda. Isso aí, Gisele. Mas sempre o pensamento deve ser: eu estou fazendo isso por mim. Eu não estou fazendo isso para querer dele um olhar. Ok? Beleza? É muito importante que a gente saiba fazer essa diferenciação, tá? Entendo tudo o que você está falando. No meu caso, ao contrário. Se tivesse autoestima lá em cima, entendo tudo que você está falando. No meu caso, ao contrário. Se tivesse autoestima lá em cima, eu super bem cuidada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode ter sido um outro buraco na sua relação, tá? Esses são alguns dos buracos. Eu pretendo, ao final das nossas 2 semanas aqui, a gente conseguir olhar para todos os buracos, tá? Lembra que nós trabalhamos corpo, mente, sistemas e energia? Base. Então, o que eu estou falando do corpo, entra no corpo, tá? Quando eu falo da mente, entra no pilar da mente. Quando eu falo dos sistemas, entra nos sistemas. E quando eu falo da energia, entra na energia. Talvez você não tenha assistido nossa aula hoje da manhã. A gente já falou bastante hoje sobre sistemas e também sobre mente. Hoje aqui eu estou trazendo para vocês como as lembranças, né? Que é a questão da mente, como a gente traz isso para o corpo, tá? E por último, muita gente aí falou sobre a ansiedade, né? Nós precisamos trazer o nosso pensamento para o presente. Então, prestem atenção. A nossa mente é muito poderosa. Se eu não tenho conhecimento para lidar com ela, para me levar para o lugar que eu quero, ela pode me detonar. Olha só, tem uma bomba mesmo, né? Se eu estou olhando para coisas do passado, pensando em coisas do passado, isso vai me deprimir. Coisas que eu quero mudar, coisas que eu queria ter feito diferente. Então, assim, uma coisa, né? A mulher largou muitas coisas do que ela gostaria de fazer, né, nesse casamento, pela casa, pelos filhos. E agora descobre a traição. E aí vem aquele sentimento. Nossa, eu deveria ter feito aquilo que eu não fiz por causa dele. Eu deveria, né? Dinheiro que eu queria cuidar de mim, colocar uma prótese de silicone, eu ajudei ele a fazer isso, aquele curso, aquela casa, e agora olha o que ele me fez. Então, toda vez que eu volto meu olhar para o passado, isso vai me trazer esse lugar da depressão, tá? Querendo mudar algo no passado que eu já não tenho mais controle. Mas, se eu também estou só focada no futuro, e tomem cuidado aqui que eu vou falar mais sobre isso daqui para frente, sobre essa energia feminina e masculina. Mas todas as vezes que essas mulheres, nós mulheres, estamos focadas no futuro, querendo muita certeza, querendo muita solução rápida, nós
subjetivo, e isso faz com que a gente não consiga ali trazer uma relação saudável. Porque uma relação saudável, até nas relações homossexuais, precisam de alguém que esteja na energia feminina e de um outro alguém que esteja na energia masculina para que dê a cola da relação, tá? Então, se eu vou para esse lugar de ansiedade do futuro, de querer muita certeza, eu saio do meu feminino e vou para o meu masculino. O meu masculino tem tiro, porrada e bomba, reatividade, tá? E aqui não cola, porque masculino com masculino, né, vai se afastar, tá bom? Sim ou não? Não é, Leia? Entende, gente? Tudo bem? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Esses 3 comportamentos que eu gostaria que vocês fizessem um compromisso com vocês mesmos primeiro e depois comigo durante toda essa semana aqui. Estou me prontificando a ser mentora de vocês, para que vocês apliquem, porque não basta só saber, tá bom, eu sei que eu preciso mudar meu corpo, eu sei que eu preciso me mexer mais, eu sei que eu preciso ficar com meu pensamento no presente, eu sei que eu não posso ficar buscando os detalhes da traição, e mesmo assim continuo fazendo tudo isso, né? Então, você já vai entrar nesse processo, nesse duelo de você com a sua mente, de saber que se eu continuo buscando os detalhes da traição, se eu continuo só no meu pensamento e não vou para o meu corpo, e se eu não fico no meu tempo presente, eu vou continuar tendo os mesmos resultados que você está tendo antes. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer o diferente. Tá bom? Tudo bem até aqui? Jamais. Vou falar sobre dar o troco também, tá? Jamais dar o troco é a solução. Jamais. Jamais. Dúvidas até aqui? Com o que eu trouxe para vocês sobre as lembranças, sobre esses 3 passos? Então, o que nós precisamos? Nos manter no tempo presente. Opa, a mente foi, volta para cá. Volta para cá. Se você estiver lavando louça, sente o geladinho daquela água. Seja o que você estiver fazendo. Sei lá, não está fazendo nada, está assistindo um filme. Põe o pé no chão, ó, e faz esse movimento para se trazer para o tempo presente. Eu ensinei também uma técnica para algumas alunas, que elas usavam um elastiquinho no braço, né? Então, toda vez que a mente viajava, ela dava aquela estilingradinha, assim, sabe, de elástico no braço, e trocava o elástico de lugar, para saber o quanto ela estava já conseguindo controlar esses pensamentos e se manter no presente, tá? Então, ó, uma coisa que eu já quero que vocês levem da nossa aula de hoje. Tudo nessa vida é difícil. Nascer foi difícil, crescer foi difícil, sobreviver é difícil. Então, ó, ser solteiro foi difícil, porque você queria um namorado. Ter um namorado foi difícil, porque ele já pode ter te traído lá, você queria casar. Ser casado é difícil, tá? Manter um casamento é difícil. Ser traída é muito difícil. Separar também é muito difícil. Ser viúva é muito difícil. Então, perceba que, seja qual for o status que você quer viver na sua vida hoje, vai ser difícil. Você só precisa escolher qual é o difícil que você quer viver agora. E aí você se abastece de todo esse conhecimento para transformar aquilo que é difícil em algo mais simples. Tudo bem? Com conhecimento, prática e reflexão. Tá? É isso aí, Leia. Tudo vai ser difícil. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem base, quando a gente tem ajuda profissional, tudo aquilo que é muito difícil começa a se mostrar nesse caminho, tá bom? Então, ó, eu espero todas vocês comigo hoje às 20h47 para mais uma aula para a gente poder se aprofundar, levarem as suas dúvidas, ok? Quem ainda não se cadastrou lá no link da bio, vai lá no meu perfil, se cadastra para a nossa maratona das aulas fechadas, 100% online gratuita, que vai começar na próxima segunda-feira, do dia 23 ao dia 29 de janeiro. Tem aula, tem dia para começar e tem dia para terminar. Então, quando você se cadastra, você vai receber o link dessas aulas fechadas e você não vai perder nada, tá bom? Do elástico, você coloca um elastiquinho de dinheiro, um elastiquinho de cabelo que machuque mesmo, sabe? E aí, meu pensamento foi para trás, assim, dá aquela estilindadinha assim, sabe? Ai, cara, eu não devia ter pensado nisso, volta para o presente. Você faz um recurso, uma âncora, de forma que a sua mente traga você para o seu estado presente. Aí você troca o elastiquinho para você ver, né? Opa, falhei aqui. Aí vai ter um momento, durante o dia, que você vai falar, nossa, hoje eu pensei menos.
E assim vai sendo o processo. Porque é um exemplo, gente. Quem quer perder 50 quilos, 30 quilos, 20 quilos, não perde do dia para a noite. Primeiro ela perde 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos. Então a gente precisa se observar nesse processo com todo esse conhecimento. Opa, aquilo que me atingia tanto, agora já me atinge um pouco menos. Então eu vou continuar. Tá bom? Combinado, pessoas? Ó, espero que tenha valido a pena para vocês, como valeu para mim estar aqui com vocês, tá bom? E eu espero vocês na aula de hoje à noite, às 20h47. Um beijo grande no coração de vocês, eu espero vocês lá.